Alô, alô, boa tarde, salve, salve, mais uma edição do Brasil Gente Minas no ar a partir de agora. E você conferindo, claro, as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. E no programa de hoje, nós vamos repercutir a prisão de um mineiro. Atenção, a prisão de um mineiro suspeito de espancar a namorada nos Estados Unidos. São imagens impressionantes, é uma entrevista impressionante, um relato impressionante da vítima e um assunto que nós já estamos trazendo há alguns dias aqui com extrema preocupação. Portanto, fique ligado porque o assunto é de fundamental importância. Em Itabirito, na região central do estado, 70% das ações criminais estão relacionadas com a violência contra as mulheres. Mais do assunto nesta edição do Brasil Gente. E pesquisadores da UFMG realizaram testes com uma substância que pode combater o vício com cocaína. Atenção, atenção, o assunto é importante, muitas famílias fiquem atentas, porque pode estar aparecendo, pintando no mercado, algo que possa ajudar no combate a essa maldita dessa cocaína. Portanto, daqui a pouco a gente traz tudo isso. E se você tem uma denúncia, manda para o nosso WhatsApp, está no canto alto da tela. Se não está, vai aparecer agora, 997727663. Se você tem um problema, divida com os demais. Nossa, deu uma falhada agora. Divida com os demais, manda para a gente, nossa produção vai trabalhar, vai apurar e nós vamos te ajudar a resolver o problema. Muitos problemas, tá? De ruas, de bairros, de cidades. A gente traz para cá, cobra de quem tem que ser cobrado e muitos problemas estão sendo resolvidos. Portanto, aproveite, nosso WhatsApp está no canto alto da tela, aguardando o seu contato, ok? Bom, eu preciso informar-lhes que durante esse período eleitoral, nosso programa sempre começa às 4h15 e vai até às 5h15, ok? Durante o período eleitoral. Se contarmos e naturalmente isso deve acontecer, né, com o segundo turno, a gente estende um pouco esse período e o programa seguirá começando 4h15 e terminando às 5h15 da tarde, ok? Portanto, encontro marcado, não me deixe só por aqui. Daqui a pouco nós vamos explicar com riqueza de detalhes essa história de um mineiro que está preso nos Estados Unidos, por suspeita de ter agredido a ex-namorada, né, na cidade de Tampa, que fica nos Estados Unidos. Portanto, daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive, o relato da vítima, que é um relato impressionante. Nós temos aqui, gente, vocês não estão entendendo a seriedade do assunto. Nós temos aqui áudios assustadores, ameaçadores do agressor contra a vítima. Já desde a semana passada, praticamente todos os dias, nós estamos aqui trazendo matérias, trazendo relatos do mesmo problema, E agora a gente entra num assunto muito sério. Chama a sua atenção, porque eu estou com a Luciana Viana na redação e a gente vai começar a contar para você agora. Porque está preso esse mineiro, então, de 25 anos, suspeito de estrangular e agredir a namorada na cidade de Tampa, nos Estados Unidos. Eu vou direto para a redação, de lá fala Luciana Viana, com os detalhes deste caso. Luciana, eu estou estarrecido com tudo que eu ouvi e com tudo que eu assisti. Seja bem-vinda. Obrigada, Everton. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Brasil Gente Minas nesta tarde. Essa notícia realmente comoveu a todos, né? Um trabalho intenso aqui da nossa produção, correndo atrás das informações, né? Nossa produção conseguiu entrar em contato com a vítima, a Melissa, direto lá de Tampa, nos Estados Unidos. A gente já, como você disse, vai trazer o relato dela aqui no programa. Mas, Everton, o mineiro de 25 anos namorava a vítima há 3 meses. Ele foi lá passar uma temporada com ela, que já está lá desde 2015, em janeiro. Ela que foi estudar biologia molecular, né? Iria já se formar agora em breve, mas acredita que terá que trancar aí o semestre, enfim, por causa dos ferimentos, do trauma. A família dela já está lá com ela também. Mas esse mineiro, Everton, ele foi preso no dia seguinte ao crime, tá? Essas agressões aconteceram na madrugada de domingo
para segunda-feira. Ele muito ciumento, de acordo com o relato dela, ele muito ciumento pedindo o aparelho de celular. E ela ali, num primeiro momento, se negou a entregar o aparelho. Ele que sempre mexia, né, nos contatos dela, apagava as fotos do Instagram, por exemplo, né, limitava os contatos, dizia com quem ela poderia ou não manter ali uma interação pelo celular. Mas eles estavam juntos ali no domingo, assistindo a um filme, enfim, tomando ali uma bebidinha alcoólica, né, dando aquela relaxada, enfim, um casal, não é, de namorados, num domingo, fim de tarde, noite. Mas aí Everton, ele começou a ficar agressivo. Ela vai contar para a gente daqui a pouquinho que ele toma medicamentos controlados, inclusive para conseguir dormir. Isso aí misturado à bebida, né? Mas enfim, ela relata que ao se negar a entregar o celular, o rapaz de 25 anos ficou agressivo e partiu para cima dela com chutes, agressões, puxões de cabelo. Ela conseguiu fugir ali para o banheiro, mas ele acabou quebrando a porta e ela então, naquele momento, né, de desespero, acabou entregando o celular e foi aí que ela conseguiu sair do apartamento, correu, foi lá para a portaria e foi então resgatada, enfim, socorrida pelo porteiro que chamou uma ambulância. Everton, a gente está acompanhando aí a imagem, não é, da jovem de 22 anos, a Melissa Gentes. Ela que, de uma forma muito corajosa, trouxe toda essa história em uma rede social, viu, Everton? Agora, esse rapaz, Everton, de 22 anos, ele vai permanecer preso até que ele pague uma fiança. Sabe de quanto é a fiança? $60 mil, tá? $60 mil, o equivalente aí a R$245 mil. Ele só sairá da cadeia se pagar essa fiança. Agora, uma coisa interessante, Everton, que a Melissa relatou aqui para a nossa produção, que assim que a pessoa que está presa paga a fiança e é libertada, a polícia imediatamente avisa a vítima. Então, até agora há pouco, a Melissa relatou aqui para a nossa produção, para a nossa redação, que ele ainda estava preso, viu, Everton? Luciana, daqui a pouco nós temos o relato da Melissa e eu tem um áudio que é assustador, nós vamos mostrar. O Lincoln colocou agora há pouco essa foto na tela. Peço para que coloque de novo, Lincoln. Deixa ela aberta para quem está em casa e abre para mim no telão aqui, porque eu quero ler. Deixa aberto para quem está em casa, eu quero ler aqui. Ó. Estou repostando essa foto porque meu ex-namorado deletou ela sem eu ver. Ele disse que mulher com namorado não podia ter foto mostrando seios no Instagram. Eu peço que todas as mulheres possam ter força e coragem para terminar relacionamentos abusivos como o meu último. Começou com reclamações das minhas fotos no Instagram, depois dos comentários nas fotos, mensagens que eu recebia no WhatsApp, até que ele me pegou pelo cabelo e disse que eu precisava aceitar minha realidade, porque eu era a mulher da relação. Um homem que te trata assim não te respeita e não te vê nem como ser humano. Ele não vai mudar. Se coloque em primeiro lugar, sempre antes que seja tarde. Foi o comentário da Melissa, que repostou a foto porque o namorado exigiu que ela não postasse, dizendo que uma mulher não pode aparecer mostrando os seios. E a foto não mostra. Então a Luciana já deu relatos aqui, é importante nós voltarmos à redação. Deixa eu voltar com a Luciana lá, porque, Luciana, parece, daqui a pouco nós temos o áudio, vou mostrar o áudio já. Parece que ele tentava controlar todas as ações da Melissa, não é isso, Lu? Exatamente, Everton. Em 3 meses de namoro, ela relatou que ele era extremamente ciumento. Agora, é importante dizermos aqui que a nossa redação, a nossa produção está tentando falar, não é? Com os familiares, com a defesa desse rapaz de 22 anos. Viu? Disseram que nos dariam ali um retorno em breve, mas a gente está aguardando esse retorno, tá, Everton? E assim que chegar, assim que a gente tiver aí um posicionamento dos familiares, ou da defesa desse rapaz, nós vamos trazer aqui no Brasil Gente Minas. Agora, o Everton, só complementando, ele que está preso, ele poderá responder por 2 acusações, tá? Uma é de violência doméstica por estrangulamento e por intimidar vítima ou testemunha. Tá? Então ele fica preso, como eu disse, até pagar aí uma fiança de $60 mil, equivalente então a quase R$250 mil. Daqui a pouco nós vamos tratar mais do assunto, você vai assistir aqui ao relato, mas agora eu peço para que você
controle o seu estômago para você entender a gravidade do problema. Nós vamos mostrar, inclusive, o áudio. Você vai ouvir o áudio das ameaças do rapaz, do agressor contra essa vítima. Veja aí. Por que você usa força assim? Por que você é tão burro assim? Pare de fazer burrice, velho! Já te falei, velho! Para de ser burra! Mas por que você usa tanto? Por que você faz isso então, velho? Para de fazer merda! Você só faz merda! Aprende, velho! Para de me abusar mentalmente! Abusar o velho! Uai, olha o que você faz, menina! Se toca, velho! Se toca! O que eu fiz? Você tem noção que me põe numa posição de muito medo! Mas você pode ficar com medo mesmo, porque o que você faz não é normal. Pedi pra você não tirar a pessoa da minha mão daquele jeito. Eu pedi pra ver, você não deixou, velho. Uai. Eu deixei, eu só queria que você não tomasse minha mão. Você não me deu, não. Eu tinha que pegar, velho. Então, eu falei pra você... Quando eu pedi pra ver, você me dá. Você não aceita um homem que tem mais dominância que você. Isso você não aceita. Você acha que você é o homem. Você acha que você é o homem da relação. Mas você não é, você é uma mulher, velho. Tem que aceitar isso. Aceitar que é você. Aceitar a sua realidade, velho. A realidade mudou, né? Pelo menos está mudando. E parece que quem não conhece a realidade é ele. Mas, ô Luciana, mais uma vez eu volto com a Luciana da redação. Nós estamos mostrando um dos vídeos do agressor. E a gente sabe muito bem que nós estamos mostrando claramente as conversas gravadas, nós temos o relato da Melissa que será mostrado já já. Nós temos fotografias que ela tirou e ela postou, inclusive, no Instagram dela. Ela foi corajosa e o problema ocorrido com a Melissa pode, de repente, ser um exemplo para muitas outras mulheres que sofrem isso diariamente e que não denunciam, porque ela denunciou, Luciana. Exatamente, viu, Everton? E ela chama a atenção nesse relato, ela com exclusividade gravou esse vídeo que nós vamos mostrar já já, gravou com exclusividade aqui para Band Minas, Everton. E há ali um momento, inclusive, em que eu me emocionei, viu? A gente aqui na redação assistindo ao vídeo, né, antes que ele, enfim, vá ao ar daqui a pouco. Mas realmente é um relato emocionante, no momento em que ela pensou que, inclusive, fosse morrer ali em decorrência das agressões do namorado. Agora, o Everton, ela, com essa ação, essa atitude, ela realmente chama a atenção e alerta a milhares de outras mulheres que possam estar passando por essa situação. É preciso ter coragem, sim, é preciso colocar a boca no trombone, sim, é preciso pedir ajuda. Ela não está sozinha. A mulher. A gente ouviu aí o áudio, um absurdo que ele diz: você não é o homem da relação. Não, ela é um ser humano e ele é um ser humano. Tem que haver respeito. A partir do momento, Everton, que não há respeito em um relacionamento, seja de 3 meses, de 10 anos, 5 anos, enfim, a partir do momento que não há um respeito ali com o outro, com o ser humano que está ali à sua frente, independentemente de gênero, se é mulher, se é homem, enfim, se não há o respeito, então, tem que colocar um ponto final, fechar o ciclo e seguir com a vida, para não terminar em tragédias, em traumas, não é? Então, a gente tem acompanhado, Everton, a cada dia, mulheres cada vez mais encorajadas a denunciar, a colocar a boca no trombone e a alertar outras possíveis mulheres que possam estar por essa situação e que possam estar correndo risco de vida, viu, Everton? Esse discurso de ódio, de intolerância, de desrespeito, ele precisa ter fim. E eu noto que ele está sendo confrontado. Ele está sendo confrontado. E as mulheres estão se unindo. E tá bonito de ver. E tá bonito de ver. E para quem sabe ler, um pingo é letra do que eu estou falando aqui. Nós procuramos a Melissa Gentes, que explicou como tudo aconteceu. Peço a sua atenção no relato, porque o depoimento é muito, mas muito forte. Olha o que disse a vítima, veja. Na madrugada do dia 23 de setembro, eu estava na casa do meu namorado. A gente estava simplesmente curtindo a noite, assistindo um filme, e ele começou a beber um pouco. Teve uma hora que ele foi pro closet dele
e ele achou um remédio de dormir, que chama PATS. E ele tomou esse remédio, que parece que quando você não dorme, o remédio te deixa muito drogado. Ele tomou o meu celular, eu não tinha mais acesso, e ele começou a mexer nas minhas coisas. Ele estava tentando me convencer de que eu tinha que mudar o meu número para que só ele pudesse conversar comigo e que ele pudesse permitir quem que teria acesso a mim. Eu falei, Eric, eu quero ir embora, me dá o meu celular. Eu tentei pegar o celular da minha mão e ele fazia uns movimentos bruscos, ele tirava minha mão e eu empurrei ele assim, tentei pegar meu celular e ele me pegou. Ele pegou minha cabeça, me amassou no chão, ele começou a bater minha cara no chão, me puxou, pegou meu cabelo assim, me arrastou pelo chão, pegou uma garrafa de soro, bateu na minha cara e ele me colocou entre as pernas dele, começou a me estrangular. E ele deixava o soro cair na minha boca para eu não conseguir respirar. Não parava. Não foi que ele me bateu uma vez. Ele me espancou. Ele não parava de me espancar, de me puxar pelo cabelo. E teve uma hora que ele estava mexendo tanto no meu cabelo, no meu pescoço, que eu pensei, Deus, agora é com você. Eu saí do apartamento dele, deixei tudo meu para trás, meu computador, tudo, meus documentos. Corri para a portaria do prédio e o porteiro chamou a polícia e a ambulância. Eles me levaram na ambulância e quando eu cheguei lá, os médicos não sabiam o que dizer. Fizeram ressonância, vários exames de sangue. Eu não consigo lembrar direito, mas o médico me falou que eu dei muita sorte. Tranquei a minha matrícula. Não acho que eu vou poder continuar minhas aulas esse semestre, vou retornar ao Brasil, porque meus pais não querem me deixar aqui sozinha. Então, infelizmente, tinha uma grande chance de eu formar agora, no final desse ano, no meu curso de Biologia Celular, mas os meus planos mudaram. Vocês notaram que o depoimento é muito forte, o relato é muito forte de tudo que aconteceu, a violência que era praticada contra ela, as ameaças que eram praticadas contra ela e contra a família da vítima também. Agora, veja você a que ponto chega esse nível de intolerância, de desrespeito e de agressividade desse rapaz para com a Melissa. Ela pode... ela relatou que pode, inclusive, deixar o país onde ela estuda, está se formando, por causa da violência dele. Nós procuramos os parentes de Eric Bretz, mas ainda estamos aguardando um retorno. A Polícia Federal esclarece que investigações são de competência da polícia do local onde ocorreram os supostos fatos sujeitos à apuração, que é a Polícia dos Estados Unidos, portanto. Nós também procuramos o Itamaraty, que informou que a rede consular do Ministério das Relações Exteriores está averiguando o caso. Em atenção à lei de acesso à informação e em respeito à privacidade dos nacionais, não serão fornecidas informações de cunho pessoal sobre os cidadãos. E eu falava para vocês aqui que em casos como esse, em casos como agressão, abuso de crianças, adolescentes, a própria Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, eles também não gostam de... eles determinam que não é legal vazar os dados da vítima e do agressor. Então, nesse caso, nós temos os nomes e nem mais um dado, exatamente até porque não é convencional. Para entender como funciona a lei americana e quais são as possíveis punições em caso de condenação do mineiro nos Estados Unidos, eu recebo a advogada Nádia de Castro Alves, que é especialista em direito internacional. Doutora, pode chegar para cá, por gentileza? A gente vai falar sobre o que pode acontecer, um prazer recebê-la aqui. Obrigada. E, lamentavelmente, para tratar de um assunto tão delicado e tão triste, porque eu assistindo daqui e olhando, né, o seu semblante, e é realmente estarrecedor e causa um asco, é um negócio impressionante, né? A forma com a qual esse rapaz agrediu essa moça. Agora, uma dúvida pessoal, doutora,
como a justiça norte-americana trata esse tipo de assunto e qual a principal diferença no trato da justiça norte-americana para com a justiça aqui do Brasil? A primeira diferença que a gente tem que prestar atenção é que cada estado norte-americano tem leis próprias sobre isso. E o estado da Flórida, que é o estado onde aconteceu, né, a agressão, é um estado muito rigoroso, né? É um estado extremamente rigoroso, prevê até pena de morte. Então, o sistema de justiça americano e o sistema de justiça brasileiro também são diferentes, né? Então, existem diversas diferenças, a quantidade de pena, a forma como isso é calculado no sistema de justiça americano é diferente do sistema de justiça brasileiro. Agora, nesse caso, o agressor, ele pode ser deportado, os advogados podem pedir para que ele venha para o Brasil e a justiça daqui faça o julgamento ou não? Ele vai sentir a força da justiça norte-americana? Ele vai sentir a força da justiça norte-americana. Os crimes praticados fora do território nacional serão julgados, processados e julgados de acordo com a lei daquele país, né? Essa é a regra. Existem algumas exceções, né? Alguns crimes, por exemplo, o crime de tortura, aí ele pode ser processado e julgado fora. O Brasil poderia processar, né, e julgar esse crime, mas os crimes são cometidos fora do território nacional, eles se submetem à lei daquele território. E o que, pela experiência que a doutora tem, que tipo de sanção ele pode sofrer? Qual seria a pena? Você chegou a estudar sobre o estado onde ele será julgado? As penas são mais rigorosas ou não? São. Se a gente fizer um comparativo com as leis brasileiras, por exemplo, aliás, como próprio dentro do território norte-americano, o estado da Flórida é um estado muito rigoroso, né? Os dois crimes dos quais ele está sendo acusado são crimes, por exemplo, o de violência doméstica por estrangulamento é um crime de terceiro grau, que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? Cuja pena é de 5 anos. Mais 5 anos de probation, que seria a condicional, mais multa, né? Para você ter uma ideia, daqui no Brasil, dentro do que a gente tem aí, né, de dados que a gente pode trabalhar, aqui seria uma lesão corporal, né? Aqui no Brasil, esse crime agravado pela violência doméstica seria de 3 meses a 3 anos. Com réu primário, bons antecedentes, pode ser que ele realmente não cumpra nenhum dia na prisão. Caso a Melissa opte por permanecer na Flórida, estudando, tocando a vida naturalmente, lá ela contaria com toda a proteção da justiça, o Estado daria a ela, ofereceria total proteção, porque eu imagino que voltar para o Brasil não seria a melhor opção para ela. Ela poderia ficar longe do rapaz, mas não se sabe o que pode acontecer com ela aqui, não é? Pois é, mas ele vai ficar lá, né? Pelo menos um bom tempo. E você me perguntou sobre a deportação. Após a condenação dele, ele pode vir a ser deportado para o Brasil. Isso é um processo separado. Mas para cumprir pena aqui? Não. Então ele cumpre a pena lá, depois que ele pagar é que ele vem. Exatamente. Uma outra diferença entre o sistema americano e o sistema brasileiro é que pode ser que ele não vá a júri, porque as penas são altas, né? E está tudo muito bem documentado, né? Ele foi preso em flagrante. Então, pode ser que ele negocie essa pena, né? Há a possibilidade de negociação, que é diferente aqui do Brasil, né? Então, provavelmente deve estar acontecendo aí uma negociação de quantidade de pena, formas de cumprimento, né, da pena dele lá, não aqui no Brasil. Agora, naturalmente que fica impossibilitado de voltar mesmo, porque o passaporte é apreendido e agora sob a tutela da justiça norte-americana. Quanto a ela pode voltar ao Brasil tranquilamente lá, receberia então, conforme a doutora acabou de dizer, toda a proteção do Estado, né, o que seria para ela tranquilo, mas aí o pai e a mãe ficam naquela situação difícil, como ela mesma relatou, né? De ter a filha, depois de tudo que sofreu, vivendo, mesmo sabendo que ele esteja preso, vivendo no mesmo estado em que o preso. Né? Doutora, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigada a você. Foi muito importante, porque o assunto é muito sério e necessitava, naturalmente, de uma especialista para tratar. Eu tô ouvindo um chamado da Luciana, da redação, talvez a Luciana tenha algum questionamento
esclarecimento para a doutora Luciana. Sim, exatamente. Everton, eu gostaria de perguntar à doutora Nádia, né, de Castro Alves, em relação ao passaporte, viu, doutora, do jovem de 25 anos que está detido lá. Ele pagando essa fiança de 60 mil dólares, né, o que corresponde aí a 250 mil reais, ele pagando essa fiança, ele pode ser solto. A polícia de lá avisa a vítima, olha, o seu agressor está sendo solto porque pagou fiança. Mas o passaporte, ele estando com o passaporte, ele pode fugir ou esse passaporte ele é retido pela polícia americana? Não, o passaporte é retido. Inclusive, a gente parece que já tem essa informação aqui, né? Já chegou essa informação, acho que através até da própria vítima ou de alguns familiares, de que já foi retido o passaporte dele, assim, nesse primeiro momento de arbitramento da fiança, né? Então, foi arbitrada a fiança e o passaporte já foi retido, para que ele permaneça, seja julgado no território americano. Agora, doutora, ele paga essa fiança e é uma família que tem uma condição muito boa, então esse valor seria um valor irrisório, né, para eles. Então ele paga esse valor e enquanto o processo caminha, ele fica livre. Livre, sob algumas condições. Né? Sob condicionais, tal qual né? é aqui no Brasil também, pode ser requerido o uso de tornozeleira, ele pode ser requerido que ele fique distante, distante da vítima, né? Que tem aquelas restrições de distância, restrições de locais, que ele não possa frequentar bares, ou, enfim, que ele não possa deixar o estado, né? Nem para viajar dentro do próprio estado, né? Dentro do próprio país. Então, serão colocadas algumas condições. Agora, para finalizar, se, digamos que ele cumpra a pena, a Melissa volte ao Brasil para não correr riscos, porque mesmo com tornozeleira e tal, não se sabe o que pode acontecer. Eu, se sou pai, volte, né? Mesmo sabendo, bom, pagou, está sob algumas condicionais, mas volte ao Brasil. E aí, se ela volta, quando ele cumprir a pena e voltar ao Brasil, ele consegue depois entrar nos Estados Unidos novamente? Também vai depender do que sentenciar o juiz ou que eles negociarem lá, né, com a promotoria do estado. Normalmente há uma restrição de volta em alguns crimes, né? Mas isso é colocado na própria sentença final. Aí a gente vai saber se ele vai poder voltar ou não, né? Alguns casos perde green card, se a pessoa tem, né? Não é o caso, né? Mas se fosse o caso de um residente permanente, por exemplo, não cidadão americano, poderia perder, né, essa permissão de residência. Então, vai depender do que o juiz arbitrar na condenação. Ô, Luciana, da redação, mais algum questionamento, Luciana? O Everton, por enquanto não, mas a gente agradece, né, a doutora Nádia, esclarecendo aí todas as questões para a gente em relação a esse caso, que com certeza terá repercussão aí pelo resto da semana. Doutora Nádia, muito obrigado pela vinda aqui. Sucesso. Obrigada. Espero tê-la aqui novamente numa outra oportunidade. Tomara não para tratar esse tipo de assunto. Tomara. Tá bom? Obrigada. Pode sair por ali, muito Obrigada. obrigado. Bom, nós trouxemos aqui, desde o início do programa, né? Mostramos aqui essa agressão. A menina, os dois mineiros, né, Luciana? Cadê a Luciana? Põe a Luciana comigo aqui. Os dois são mineiros, né? Sim, a Everton. Melissa e o rapaz, Mineiros, o agressor. aqui de Belo Horizonte. Aqui de Belo Horizonte. Tá, então nós mostramos aqui, a Luciana Ela... já trouxe, já destacou. Só te interrompendo um pouquinho, ela saiu daqui para estudar lá, né? Como eu disse, enfim, quase já se formando. Foi em janeiro de 2015, Biologia Molecular. Ele é daqui, mora aqui, mas enfim, tem um apartamento lá. Essas agressões ocorreram no apartamento dele, onde a família dele tem, enfim, esse imóvel lá em Tampa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E ele foi para lá passar uma temporada com ela, que já está lá desde 2015 estudando, né? Ela relata, inclusive, que uma das preocupações dela naquela noite ali da agressão é que no dia seguinte ela tinha aula, tinha um trabalho para ser entregue ali, valendo ponto. Então, Everton, sinceramente, uma situação complicada e de repercussão internacional. Eu fico pensando Dois jovens. Eu fico pensando na situação dos pais, né? Fico pensando na situação dos pais, no desespero dos pais, vendo tudo que aconteceu com a filha que está longe. Daqui a pouco eu volto com você, Luciana. A gente volta daqui a pouco para tratar mais sobre esse assunto. Temos outros assuntos para serem tratados sobre o mesmo tema na volta do intervalo. Nós vamos mostrar que 70% das ações criminais de Itabirito, na região central do estado, são de violência contra as mulheres. Confira.
Todo mundo merece respeito e a mulher sofre muito com isso, com machismo. Então a gente tem que dar um jeito e todo mundo ter consciência do que faz. Não tem que chegar na violência de pôr a mão em ninguém, não. Nem filho veio educar filho que eu não concordo em bater, como mais bater em mulher ainda, gente. Muito bem, estamos de volta com o Brasil, gente. Minas, cadê meu reloginho? Põe na tela, 4h52, hoje terça-feira. E a gente com mais uma edição do Brasil, gente, Minas. Olha só, nós abrimos esta edição mostrando a agressão de um rapaz de 25 anos, mineiro, contra a sua namorada, que também é mineira, os dois aqui de Minas Gerais, na cidade de Tampa, na Flórida. Essa moça chamada Melissa, agredida brutalmente pelo namorado. E nós mostramos aqui no início desta edição do Brasil, gente, os relatos emocionantes e ela contando todos os detalhes das agressões sofridas. As imagens mostram o que foi o tempo em que ela passou, o período que ela passou com esse rapaz na madrugada de domingo para segunda em Tampa, nos Estados Unidos. Momentos de desespero total, muita agressividade, muitas ameaças. Mas ela chamou a polícia, o rapaz já está preso. Me repete o nome dele aí. Como é que é o nome dele? Eric Bretz. Eric Bretz, o nome dele. O nome do agressor. Já está preso nos Estados Unidos. Ela trouxe agora há pouco um relato emocionante contando tudo o que acontecia entre os dois e que não foi só esta vez que ela sofria ameaças e agressões dele. Relatou também que isso já acontecia algumas vezes e que ele exigia que ela apagasse fotos, apagasse telefones da agenda, que não se comunicasse com outras pessoas, que não postasse as fotos no Instagram, nas redes sociais dela. Todos os relatos da Melissa estão inclusive na rede social dela, no Instagram dela. Ela conta com riqueza de detalhes o desespero vivido por ela diante desse monstro que agrediu a Melissa brutalmente, mas que já está preso e vai responder com a força da justiça norte-americana, hein? Com a força da justiça norte-americana. A doutora Nádia, advogada especialista em direito internacional, já esteve aqui, já falou conosco sobre tudo que pode acontecer com esse rapaz e tomara que aconteça mesmo. E a gente segue no assunto e daqui a pouco a gente volta direto da redação, tratando mais desse assunto com a Luciana Viana, que é minha companheira, que está comigo hoje nesta edição. 70% das ações criminais de Itabirito, na região central do estado, são de violência contra mulheres. O levantamento foi realizado pela 2ª Vara Civil, Criminal e de Execução Penal da cidade. Luciana Viana esteve lá e conta agora, na tela da Band. Desde que a lei do feminicídio foi sancionada em 2015, houve endurecimento na punição aos agressores de mulheres. Mas a estatística mostra que a lei não representou redução dos casos. Há 3 anos, quando esse crime passou a ser punido com mais rigor, foram 335 casos em Minas Gerais. Em 2016, subiu para 397, aumento de 18% nos casos. No ano passado, foram 433 ocorrências, 9% a mais em um período de 12 meses. Só neste primeiro semestre de 2018, 187 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado. Todo mundo merece respeito e a mulher sofre muito com isso, com machismo. Então a gente tem que dar um jeito e todo mundo ter consciência do que faz. Não tem que chegar na violência de pôr a mão em ninguém, não. Nem filho veio educar filho que eu não concordo em bater, como mais bater em mulher ainda, gente. A violência contra as mulheres aqui em Itabirito corresponde a 70% das ações criminais do município. Nos últimos 5 anos, foram 354 casos. Número muito superior, por exemplo, ao número de casos de furtos, que foram 73, e de tráfico de drogas, que foram 50. O levantamento é deste juiz que observou um aumento no pedido de medidas protetivas. Não adianta a gente ficar trabalhando só na repressão, né? A ideia é vamos atuar de forma preventiva e, ao mesmo tempo, capacitar o nosso município para o atendimento a essas mulheres, né, vítimas de violência doméstica.
A cidade de pouco mais de 46 mil habitantes na região central do estado conta com o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Atualmente, 24 mulheres vítimas de violência são atendidas pela Casa de Apoio. Ela tem acesso a um técnico qualificado, a uma escuta técnica, um acolhimento técnico, onde ela vai poder se expressar o que ela está vivendo, vivenciando para se empoderar e sim tomar a sua decisão e ser respeitada. Se ela quiser, principalmente, fazer a denúncia, que ela consiga fazer essa denúncia, que ela saia dessa situação para não chegar numa situação extrema de perder a sua vida. O juiz responsável pelo levantamento dos números da violência no município reconhece o valor do serviço oferecido pelo CREAS, que atende também de forma ampla crianças e idosos. Mas o magistrado defende um conselho exclusivo para a mulher vítima de agressão. Ele deixa a desejar em razão das várias demandas que ele tem. Então, por isso, a ideia da gente criar no nosso município o CRAM. O que é o CRAM? É o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né? Neste espaço, nós teríamos a presença do assistente social do município, né, do psicólogo, do Ministério Público e do Poder Judiciário. São problemas que só aumentam e que preocupam. Casos iguais ao que nós já estamos mostrando desde o início desta edição. Podem acontecer no meio da sua família, dentro da sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E é necessário que a denúncia aconteça. Não pode sofrer calada, não. Não pode. Foi o que eu disse no início dessa edição. Os relatos da Melissa, daqui a pouco você vai entender de quem eu estou dizendo, daqui a pouco nós vamos voltar a falar do caso. Os relatos da Melissa no início desta edição podem servir de exemplo para muitas mulheres no Brasil e no mundo que sofrem com agressão, com brutalidade de companheiros. Deixa eu chamar um intervalo rápido aqui, mas é rapidamente, daqui a pouco tem um especialista falando por que as mulheres estão sendo agredidas, mas assim, em alta profusão. A coisa não diminui, embora a mídia trate com muito espaço sobre o assunto. Já, na volta do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Brasil, gente, nesta terça-feira, 5 horas e 5 minutos, reta final do programa, mas ainda dá tempo de mostrarmos mais uma vez o que o assunto é violência contra as mulheres. Nós abrimos esta edição mostrando um caso de 2 jovens mineiros que moram nos Estados Unidos e que o rapaz de 25 anos agrediu a moça de 22 anos. Estudante nos Estados Unidos, Melissa, foi agredida pelo namorado e relatou tudo num áudio que nós já mostramos no início do programa e que você, mais uma vez, vai ouvir o que foi o desespero dessa moça vivendo momentos de terror ao lado desse monstro que já está preso nos Estados Unidos e vai responder por tudo o que fez com essa moça. Vamos mais uma vez mostrar o áudio. Muita atenção nas palavras e no tom ameaçador que ela recebia por parte desse rapaz. Veja. Por que você usa força assim? Por que você é tão burro assim? Pare de fazer burrice, velho! Já te falei, velho! Para de ser burra! Mas por que você usa tanto? Por que você faz isso então, velho? Para de fazer merda! Você só faz merda! Aprende, velho! Para de me abusar mentalmente! Abusar o velho! Olha o que você faz, menina! Se toca, velho! Se toca! O que eu fiz? Você tem noção que me põe numa posição de muito medo? É, mas você pode ficar com medo mesmo, porque o que você faz não é normal. Pedi pra você não tirar a pessoa da minha mão daquele jeito. Que jeito, velho? Eu já falei. Eu pedi pra ver, você não deixou, velho. Uai. Eu deixei, eu só queria que você não tomasse minha mão. Você não me deu, não. Eu tinha que pegar, velho. Então, eu falei pra você... Quando eu pedi pra ver, você me dá. Você não aceita um homem que tem mais dominância que você. Isso eu não aceito. É dominância, você acha que você é um homem.
você acha que você é o homem da relação, mas isso não é, você é uma mulher, velho. Tem que aceitar isso. Você não vai Aceitar mandar que é em você, aceitar a sua realidade, velho. Bom, nós tivemos aqui uma advogada de direito internacional falando sobre tudo que esse rapaz, que pode acontecer com esse rapaz, com esse monstro lá nos Estados Unidos, já está preso. E nós temos um especialista que fala agora, né? É uma especialista, Marlise Matos. Nós entrevistamos a Marlise Matos, que é a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG. E ela fala por que esses casos se repetem tanto. Veja. Infelizmente, casos como esse de namorados vingativos, namorados ciumentos, né? Namorados que têm esse sentimento de propriedade e posse sobre o corpo das mulheres, é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Hoje nós estamos vivendo verdadeiramente uma crise de homicídios e de feminicídios no Brasil, né? As taxas de feminicídio, elas vêm crescendo, especialmente entre as mulheres negras, né? Que são aquelas que são mais vulneráveis ainda e mais em risco, porque estão mais desprotegidas do Estado. Mas esse caso é emblemático em nos mostrar, né, que não são só as mulheres pobres, negras, que são vulneráveis, né? Então, é uma moça de posses, morando nos Estados Unidos, com uma pessoa de alta classe social e que, infelizmente, passou pelo mesmo tipo de brutalidade, né, de experiência de terror, né, de pânico, que as mulheres brasileiras passam cotidianamente, né? A cada 15 segundos tem uma mulher nesse país sendo espancada, né? A cada 1h30, uma morre. Esse discurso de ódio e intolerância precisa acabar. Precisa ser confrontado e precisa acabar. Ó, nós aguardávamos até agora, até às 5h08, o posicionamento de alguém da família, do rapaz, do agressor, né? Alguém da família, algum advogado, mas ninguém nos procurou, respondeu às nossas solicitações e a gente fica aqui, continua aguardando, ok? Vamos embora, vem aí José Luiz da Atena, a gente vai embora amanhã. Estaremos de volta às 4h15 da tarde com mais uma edição do Brasil Urgente Minas. Vamos agora para São Paulo, porque o Datena fala de um bandido baleado, tentativa de roubo na grande São Paulo. É para lá que a gente vai. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, pessoal.